gente, começando mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo eu vou contar pra vocês algumas diferenças, algumas curiosidades aqui do Canadá. E eu não vou falar de frio, de segurança, qualidade de vida, eu vou falar de diferenças, assim, coisas curiosas do dia a dia mesmo que são diferentes. Então se você tem interesse nesse tipo de vídeo, é só continuar assistindo. Primeira coisa que é diferente aqui é que nos carrinhos do supermercado, pra você tirar o carrinho, você precisa colocar uma moedinha. Então você coloca uma moedinha, ele destrava o carrinho, você usa, e na hora que você devolve o carrinho, você aperta e a moedinha volta pra você. Então é como se você estivesse alugando o carrinho do mercado pelo período que você tá usando. E como você só vai ter a sua moedinha de volta se você for levar o carrinho no lugar, isso meio que incentiva as pessoas a levarem o carrinho no lugar certo. Segunda coisa que é diferente aqui, que existe em vários outros lugares do mundo, né, é que aqui nos mercados existe sempre a parte em que não tem atendentes no caixa. Então o caixa do mercado é uma maquininha e você passa suas coisas sozinho, paga pelo cartão e vai embora, e não precisa ter contato com ninguém. Vários países têm isso, eu sei que alguns lugares do Brasil estão implementando isso também, mas é uma coisa bem diferente pra quem não tá acostumado. Quando chega aqui fica um pouco chocado com os caixas do mercado sem ninguém te supervisionando. Essa eu confesso que é uma coisa que me tira um pouco do sério, é que aqui os impostos, tanto os provinciais quanto os federais, eles não estão inclusos no preço daquilo que você tá vendo, seja no mercado, seja na loja, e o imposto só vai ser incluso no valor total da compra quando você passar no caixa. Então, aquilo que você viu ali no preço, aquele preço que tá ali no mercado, não é exatamente aquele. Quando você for passar o produto, ele vai ficar um pouco mais caro do que isso com o imposto, e aí cada província tem um imposto diferente. Existe o GST, que é o imposto federal, e existe o PST, que é o imposto provincial, e aí cada província tem um imposto. Aqui em BC, por exemplo, é 12%, em Alberta é 5%, então cada província tem um imposto que eles querem. Outra coisa diferente aqui é que existe cartão de crédito, mas o cartão de crédito não parcela. Então aqui o cartão de crédito é para você pagar a compra daqui um mês, mas ela não vai ser parcelada, ela vai ser o valor total ali, o valor à vista. O máximo que você pode fazer é jogar esse pagamento para daqui um mês. Na verdade, acho que dá 45 dias também, que nem no Brasil. Mas é isso, entendeu? Aquelas boas e velhas parcelas, elas infelizmente vão ficar no Brasil. Sabe, no Brasil, quando você vai colocar o lixo pra fora, que todo mundo usa uma sacola, cada um usa uma sacola diferente, um usa o saco de lixo, o outro usa sacola, o outro põe numa caixa. Aqui não é assim. Aqui todas as casas, né, de cada cidade tem a lixeira igualzinha, ela tem que ser padronizada, e você tem que comprar essa lixeira da prefeitura quando você se muda para uma casa. Obviamente, se você tá morando num prédio, você não vai ter que se preocupar com isso, mas em casas, se ainda for uma casa nova, que ainda não tem a lixeira, você vai ter que comprar essa lixeira. E elas têm que ser padronizadas, porque aqui o caminhão de lixo, ele tem uma garrinha do lado e ele encaixa na sua lixeira e joga o lixo pra dentro e bota de volta. Vai ter um videozinho aí explicando pra vocês como funciona. Então todas elas têm que ser iguais, por isso que não pode cada um colocar o lixo pra fora na sua lixeira de preferência. Tem que ser igual pra todo mundo, porque senão o caminhão de lixo não leva. O Canadá é um país bilíngue, então isso significa que aqui todos os produtos, todas as embalagens, né, os rótulos, eles vêm escrito em inglês e francês. E várias vezes eu fico um pouco perdida, porque eu pego um produto, não tô entendendo nada, e aí eu percebo que eu tô do lado francês, aí eu viro do outro lado, e aí tá a explicação em inglês. A maioridade no Canadá é 19 anos, então eles quiseram ser diferentões, entendeu? Diferente de todo mundo. No Brasil é 18, nos Estados Unidos é 21, aqui é 19. Então assim, quando você vai tirar a habilitação aqui no Canadá, você não precisa fazer autoescola. Sim, você precisa fazer as provas, tanto a teórica quanto a prática, mas você não precisa fazer autoescola pra fazer a prova. E quando você tira sua habilitação, no seu primeiro ano você só pode dirigir com alguém habilitado do seu lado. Então é um pouquinho diferente de como funciona habilitação, né, carteira de motorista no Brasil. Aqui no Canadá a maconha é liberada, né, para uso recreativo. Então em vários países ela é liberada para uso medicinal, mas aqui ela é permitida para uso recreativo. Então você pode comprar, usar, portar sem problema nenhum. Em qualquer lugar onde é permitido fumar cigarro, também é permitido fumar o seu baseadinho. A maioria das praias aqui no Canadá, quando você chega na praia, ela não é daquela areia que a gente tá acostumada no Brasil, e sim de pedrinhas. Então, inclusive, algumas delas são umas pedrinhas que machucam o pé, e é bem comum vender uns sapatinhos que você coloca pra usar na praia, porque senão você vai machucar seu pé. Inclusive vende até no Dollarama, eles chamam de water shoes. Falando sobre ursos, é relativamente comum que as pessoas andem em lugares onde tem urso, obviamente.
que as pessoas andem com um sininho no bolso, que é pra espantar o urso caso ele chegue perto. É uma coisa que é bem fácil de comprar por aqui e recomendado pra quem mora em regiões onde é comum aparecer ursos. Tem até inclusive um spray de pimenta, não é um spray de pimenta, mas é um spray contra urso. E pra quem gosta de churrasco aqui no Canadá, assim como nos Estados Unidos, o churrasco é de salsicha e hambúrguer. Uma coisa que com certeza é muito diferente aqui é a devolução de produtos. Quando você não gosta de um produto, por qualquer motivo que seja, é muito tranquilo ir na loja e trocar. Você não precisa, assim, muitas vezes nem levar notinha. Inclusive, muitas das vezes até com a embalagem aberta, o produto usado, sem notinha, mesmo assim eles trocam, e se você quiser o dinheiro de volta, você também recebe o dinheiro de volta. Não necessariamente você é obrigado a trocar para alguma outra coisa da loja. Outra coisa curiosa para quem é estudante é que aqui não é comum ter desconto de estudante, meia entrada, as coisas são praticamente o mesmo preço, e aquilo que tem desconto de estudante normalmente é um descontinho assim bem mais ou menos. Ah, e a faculdade pública é paga. Sim, é pública, mas é paga, até para os canadenses. Os prédios aqui não tem aquele interfone que a gente tá acostumado no Brasil, e tem um sistema de buzzer que você coloca um número e toca no celular da pessoa, e aí pelo celular a pessoa abre a porta e libera o elevador pra você. É um pouco confuso no começo, mas depois a gente acostuma. Pra quem é CLT e está acostumado com todas as vantagens que a gente tem no Brasil nesse sentido, aqui no Canadá as férias remuneradas são de apenas 2 semanas. Essa deixa as donas de casa malucas. Aqui as casas não têm tanque nem ralo, então é bem triste assim pra fazer faxina, é realmente bem complicado. Ah, mas não tem ralo nem no banheiro? Não tem ralo. Como é que limpa o banheiro? Com um paninho, entendeu? Você passa um paninho, você não pode jogar água não. Inclusive, dependendo do lugar, do prédio, da casa, se você começar a fazer faxina jogando água, você vai tomar até multa. Uma coisa que muita gente fica horrorizada quando vem pra cá e começa a trabalhar com canadenses é que não existe o costume de escovar os dentes depois do almoço. Então, o brasileiro tem esse costume de escovar os dentes depois do almoço, aqui não é comum, e se alguém estiver fazendo isso, a pessoa vai ficar um pouco chocada, tipo, por que você está escovando os dentes? Falando sobre alimentação, aqui normalmente o almoço é uma refeição leve e o jantar que é uma refeição mais pesada. Eu acho que no Brasil é o contrário, a gente costuma ter um almoço mais pesado e aí o jantar é uma refeição mais leve, mas aqui é o contrário. E aí o café da manhã e o jantar que são realmente as refeições principais. O almoço é meio que um lanchinho, uma coisa rápida. Pra quem gosta de café, o café comum aqui é o chafé. É um café bem aguado. Tem vários lugares onde você consegue comprar cafés assim bem legais, mas no geral o café comum aqui é o chafezinho bem aguado. Outra coisa confusa em relação a emprego aqui é que normalmente o salário é anual. Não, você não vai receber o seu salário inteiro do ano de uma vez, mas eles falam do salário como algo anual, e aí a gente que é brasileiro tem que calcular na cabeça. Pera, deixa eu dividir esse valor por 12, deixa eu ver quanto que vai ser o salário por mês. Mas quando você vai procurar vagas de emprego, vai estar lá o valor do salário do ano inteiro. Quando você aluga uma casa, e até quando você compra uma casa aqui no Canadá, os eletrodomésticos eles já vêm com a casa porque eles são da casa. Então quando você se muda, você não leva a geladeira, você não leva o fogão, você não compra o seu fogão. Essas coisas elas ficam na casa, elas são da casa e não do proprietário ou de quem tá alugando, né, do inquilino. O que facilita muito as mudanças, porque você não tem que ficar carregando geladeira por aí. Assim como nos Estados Unidos, aqui o ano letivo das escolas começa em setembro. Então é um pouco diferente o jeito que eles têm as férias. Então as férias mais longas aqui que eles têm são as férias do verão, né, que é ali no meio do ano. E depois disso tem o Spring Break e o Winter Break. Então tem umas férias menorzinhas ali na época da primavera. Depois também tem aquelas semanas ali de Natal e Ano Novo. Mas o ano letivo começa em setembro e isso é uma coisa que eu acho extremamente confusa, do porquê que não começa em janeiro normal, entendeu? Fica muito mais fácil. Falando de shopping, porque eu, assim, como uma boa paulista que sou, adoro shopping, aqui tem muitos shoppings ao ar livre, outlets, shoppings, etc, que são ao ar livre, né? E isso não é uma coisa de Vancouver, não, porque eu já vi em Toronto, a gente já viu isso em outros lugares que faz muito frio, mas por algum motivo eles acharam que seria uma boa ideia ter vários shoppings ao ar livre por aqui. Num país que neva e tem invernos extremamente rigorosos, mas enfim. E mais um tópico pra falar sobre shopping é que se você tá acostumado com o shopping no Brasil que fecha 10 da noite, você vai ficar super frustrado aqui, porque tudo fecha 5, 6 da tarde, entendeu? Se você chegar no shopping 7 da noite já não tem mais nada aberto, o que é uma coisa bem triste.
Uma coisa que é relacionado ao fato de estarmos no hemisfério norte é que aqui a gente tem dias muito longos no verão e dias muito curtos no inverno. Então, aqui no verão vai anoitecer 10 da noite, assim, bem confuso, mas no inverno, quando é 3 da tarde, já tá ficando escuro. Isso é uma coisa bem confusa no começo, dá um pouco de desespero, mas a gente acostuma, eu espero. E falando de uma coisa que a gente que é brasileiro gosta muito, feriado. Aqui, se algum feriado cai no sábado ou no domingo, eles jogam o feriado pra segunda-feira, o que eu acho uma coisa genial, porque você não perde o feriado. Mas também não é comum emendar feriados como a gente tem no Brasil, que às vezes tem um feriado na terça e aí na segunda, né, emenda tudo. Aqui não tem essa vantagem. Se feriado é na terça, é só na terça mesmo. E uma outra curiosidade sobre feriados é que aqui o Thanksgiving é em outubro. Então, enquanto nos Estados Unidos o Thanksgiving é em novembro, aqui é em outubro porque é originalmente um feriado que comemora o final da colheita, né? Então, o final da harvest. E como aqui é mais frio, as colheitas acabavam antes. E aí, por conta disso, comemorava-se o final da colheita em outubro, né? Antes do que nos Estados Unidos. Por isso que o feriado é o mesmo, tem o mesmo significado, mas é comemorado em datas diferentes. Uma curiosidade é que, como vocês sabem, o Canadá é um país feito por muitos imigrantes, né? Quase metade da população. Então, são muitas pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, países diferentes, religiões diferentes. E aí, na época do final do ano, né, na época de Natal e etc., no Brasil é muito comum a gente falar Feliz Natal pra todo mundo, mas aqui, respeitando que muitas pessoas têm religiões diferentes, é mais comum que você diga Happy Holidays, né? Então, boas festas. Então você usa o boas festas ao invés do Feliz Natal, porque daí é um pouco mais inclusivo pra todo mundo e não só pra quem comemora o Natal. E uma curiosidade que eu esqueci de falar enquanto eu tava gravando o vídeo é sobre o sistema de medidas aqui no Canadá, que é todo diferente. É uma mistura do métrico e do imperial, é uma bagunça. Temperatura, quando a gente tá falando de clima, eles usam Celsius. Porém, quando a gente tá falando de eletrodomésticos, como forno, ar-condicionado, a temperatura vem em Fahrenheit. Para medidas, ao invés de centímetros e metros, eles normalmente utilizam pés e polegadas. Os líquidos vêm em ounces ao invés de litros ou mls. O peso normalmente é em libras ao invés de quilos e a numeração para calçados segue o padrão americano, mas os tamanhos são diferentes no masculino e no feminino. Sim, é bem confuso. Bom, gente, então esse foi o vídeo de curiosidades / coisas diferentes aqui do dia a dia no Canadá. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, porque é muito importante na divulgação do canal. E deixa aqui nos comentários se você gostaria que eu fizesse uma parte 2, com mais curiosidades, mais coisas diferentes. E se você mora aqui no Canadá também, deixa aqui nos comentários o que você adicionaria nessa lista de coisas que você achou muito diferente quando se mudou pra cá. Beijos e até o próximo vídeo.